Olá, pessoal da Ciência da Computação. Vamos dar continuidade às nossas atividades remotas da disciplina de Geometria Analítica. Na videoaula de hoje, nós vamos investigar a posição relativa entre duas retas, entre uma reta e um plano e entre dois planos. Nós vamos seguir um roteiro para fazer essa investigação. É bem simples, mas sempre vamos seguir esse passo a passo para a gente chegar no resultado. Então, vamos estudar a posição relativa entre duas retas. Então, vou precisar de uma reta R e uma reta S no espaço tridimensional e vou considerar quatro coisas para fazer a investigação. Eu vou precisar do vetor diretor da reta R, do vetor diretor da reta S, um ponto da reta R e um ponto da reta S. É o que eu preciso para investigar a posição relativa entre duas retas. Vetor diretor de cada uma delas e um ponto qualquer de cada uma delas. É fácil de obter essas quatro coisas. Basta nós observarmos as equações da reta que nós já aprendemos. Bom, sempre nós vamos trabalhar com os vetores diretores das retas para fazer a investigação. Aí nós vamos fazer o seguinte. Se os dois vetores diretores das retas são linearmente dependentes, isto é, são paralelos, ou matematicamente falando, existe um número real alfa, tal que as coordenadas de um vetor é esse número vezes as coordenadas do outro, então nós temos dois casos de posição relativa. Bom, para saber quais são esses dois casos, eu vou fazer a seguinte investigação. Primeiro, eu vou pegar um ponto da reta R e vou testar ele na equação da reta S. Se eu chegar em algo verdadeiro, é porque as duas retas são coincidentes. E vice-versa. Eu posso pegar um ponto da reta S e testar na equação da reta R. Se for satisfeito, eu chego também que as duas retas são coincidentes. Você vai ver na ilustração o que acontece nesse caso. Vamos lá. Bom, os dois vetores são linearmente dependentes, ou seja, eles são paralelos. Tudo bem? E eu vou pegar um ponto da reta R e testar na equação da reta S. Se for satisfeito, as duas retas são coincidentes. Agora, se eu pegar um ponto da reta R e testar na reta S e não for satisfeito, aí eu tenho o caso de paralelas distintas. Os dois vetores são paralelos, mas quando eu testo um ponto da reta R na reta S, eu vou chegar em algo falso. E vice-versa. Se eu pegar um ponto B da reta S e testar na reta R, e isso não for satisfeito, eu chego em que essas duas retas, são paralelas distintas. Então, nós temos um passo a passo. Os vetores diretores das retas são linearmente dependentes, ou seja, são paralelos. Ótimo. Pego um ponto de uma das retas, testo na equação da outra. Se for satisfeito, as duas retas são coincidentes. As duas retas são iguais. As duas retas estão uma em cima da outra. Se isso não for satisfeito, as duas retas são paralelas distintas. Então, vamos a um exemplo que ilustra esses dois casos. Posição relativa entre a reta R de equação x igual a 2 menos 1, 3, mais lambda 1, 1, menos 1, que está na forma vetorial, e a equação da reta S, x menos 2, y mais 1 e 3 menos z, que está na forma simétrica. Como você já bem sabe, eu vou destacar agora os dois vetores, diretores dessas retas. Você perceba que o vetor diretor da reta R já está explícito na forma vetorial, é 1, 1 e menos 1. E eu vou deixar para você verificar que o vetor diretor da reta S, que também está explícito na forma simétrica, é 1, 1 e menos 1. Verifique também que esses dois vetores são linearmente dependentes. Está fácil de observar, os dois vetores são iguais. 1 é exatamente 1 vezes as coordenadas do outro. Beleza. Então, agora, nós temos dois casos. Ou as duas retas são iguais, coincidentes, ou as duas retas são paralelas, distintas. Para a gente decidir, eu vou pegar um ponto de uma reta
e substituir na equação da outra. Então, eu vou considerar o ponto A da reta R, que está explícito na forma vetorial, que é 2, menos 1 e 3. E vou substituir essas coordenadas na equação da reta S. No lugar do x eu coloco 2, no lugar do y menos 1, e no lugar do z eu vou colocar o 3. Daí, nós vamos ficar com isso. 2 menos 2, menos 1 mais 1, 3 menos 3. Eu chego em algo verdadeiro. Ou seja, o ponto A da reta R pertence à reta S porque foi satisfeito quando eu substituí na equação dela. Logo, nós temos que as duas retas são coincidentes, escritas em formas diferentes, porém as duas são iguais. Item B. A posição relativa entre essas duas retas que estão escritas nas formas paramétricas. As formas paramétricas, você consegue observar o vetor diretor de cada uma delas. O da reta R é 2, 0 e menos 2, e o da reta S é menos 2, 0 e 4. Perdão, aqui teve um pequeno erro aqui. O vetor diretor da reta R é 1, 0 e menos 2. Corrija, por favor. 1, 0 e menos 2. E o da reta S, menos 2, 0 e 4. E esses dois vetores são linearmente dependentes. O vetor 1, 0, menos 2 e o vetor menos 2, 0 e 4. Vou deixar para você verificar. Se são linearmente dependentes, então as duas retas são coincidentes ou paralelas distintas. O que eu faço para decidir? Vou pegar um ponto de uma reta e substituir na equação da outra. Agora eu vou pegar o ponto B da reta S, que é de coordenadas 0, 1 e menos 1. É fácil de obter ele na forma paramétrica. E eu vou substituir essas coordenadas na equação da reta R. Se for satisfeito, as retas serão coincidentes. Se não for satisfeito, as retas serão paralelas distintas. Então, no lugar do x, substituindo por 0, no lugar do y, substituindo por 1, e no lugar do z, substituindo por menos 1, eu vou chegar na primeira equação que o lambda é 0, na segunda equação com 1 é igual a menos 2, e na terceira equação que o lambda é igual a 1. Bom, eu cheguei em tudo falso. Eu cheguei em dois valores para lambda, sendo que o lambda é um valor só, e eu cheguei em algo falso, que 1 é igual a menos 2. Então, nesse caso, o ponto B da reta S não é satisfeito na equação da reta R. Isso já é suficiente para dizer que as duas retas são paralelas distintas. Agora, existem mais outros dois casos de posição relativa entre duas retas. Nós já vimos que, para ser retas coincidentes ou retas paralelas distintas, os vetores diretores devem ser linearmente dependentes. E quando os vetores forem linearmente independentes? Agora serão esses dois casos que iremos estudar. Os vetores diretores das retas são LI, ou seja, eles não são paralelos. Ou, em outras palavras, não existe um número real, tal que um vetor seja esse número real vezes as coordenadas do outro vetor. Certo? Aí nós vamos fazer a seguinte investigação. Eu vou colocar dentro de um determinante, na primeira linha, as coordenadas do vetor diretor da reta R, na segunda linha, as coordenadas do vetor diretor da reta S, e na terceira linha, as coordenadas do vetor diretor formado pelos pontos, um da reta R e o outro da reta S. E eu vou verificar quanto dá esse determinante. Na verdade, quando eu faço o cálculo do determinante de três vetores, eu estou investigando se esses três vetores estão ou não no mesmo plano. Ou, em outras palavras, se esses três vetores ao mesmo tempo são linearmente dependentes e linearmente independentes. Não confunda esse raciocínio do determinante com o linearmente independente dos vetores diretores da reta RS. Primeira coisa é o seguinte, os diretores das retas RS são LI. Ok, então as duas retas já não são coincidentes e elas já não são paralelas distintas. Nos restam para elas ser concorrentes ou retas reversas.
Como eu vou decidir se são concorrentes ou reversas? Agora eu vou calcular o determinante de 3 vetores, da reta R, da reta S e do vetor formado pelos pontos de cada uma dessas duas retas. Tudo bem? Se o determinante for igual a zero, significa que esses 3 vetores, o R, o S e o vetor formado pelos pontos de cada uma das retas, eles estão no mesmo plano. Então, é o caso de retas concorrentes. Olha aqui, o vetor em azul da reta R, o vetor em vermelho da reta S e o vetor AB formado, ponto A da reta R e o ponto B da reta S. Quando o determinante desses 3 vetores é zero, significa que eles estão no mesmo plano e as retas são concorrentes. Se são concorrentes, tem um ponto de intersecção e nós conseguimos encontrar as coordenadas desse ponto. Agora, há o caso desse determinante dos 3 vetores ser diferente de zero. Então, significa que esses 3 vetores, o R, o S e o AB, não estão no mesmo plano. É o caso de retas reversas. Uma reta está num plano, uma reta está em outro, e o terceiro vetor formado pelos pontos não está em nenhum dos planos. Ok? Então, quando o determinante desses 3 vetores for zero, as retas são concorrentes. Se o determinante desses 3 vetores for diferente de zero, as retas são reversas. Vamos agora dar exemplos que ilustrem essas duas posições relativas de retas. Vamos lá. A reta R na forma vetorial e a reta S também na forma vetorial. Vou pegar os vetores diretores das duas. Da reta R, 2, 1 e 1. Da reta S, 3, menos 2 e 1. Eu verifico se esses dois vetores são LD ou LI. Você vai verificar que eles são linearmente dependentes, então já descartamos a hipótese delas serem paralelas coincidentes ou paralelas distintas. Agora eu tenho que decidir se essas duas retas são concorrentes ou se elas são reversas. Para isso eu tenho que calcular aquele determinante dos 3 vetores. Quem são os 3 vetores? O vetor R, que eu já tenho, o vetor S, que eu também já tenho, e agora do terceiro vetor que eu vou montar. Eu vou montar ele com quais pontos? Um dos pontos vai ser da reta R e o outro ponto vai ser da reta S, que vai ser o vetor AB, sendo o ponto A da reta R e o ponto B da reta S. Vou deixar para você calcular que as coordenadas do vetor AB vai ser 4, 2 e 2. Daí, jogando os 3 vetores no determinante, o R, o S e o AB, nós vamos ficar com isso. Olha, na primeira linha, as coordenadas do vetor R, 2, 1 e 1. Na segunda linha do vetor S, 3, menos 2 e 1. E na terceira linha, as coordenadas do vetor AB, 4, 2 e 2. Calculando esse determinante pela regra de Sarri, eu chego que ele é igual a zero. E isso já é suficiente para me dizer que as duas retas são concorrentes. Ou seja, os 3 vetores estão no mesmo plano e as retas vão se cruzar. Bom, eu vou deixar como exercício para você descobrir as coordenadas do ponto de interseção. É simples. Basta você montar um sistema de equações cujas equações são da reta R e da reta S. E descobrir o valor de x, y e z, que serão as coordenadas do ponto P de interseção. Vamos dar um exemplo agora de retas reversas. Olha aí. Posição relativa entre a reta R, que está na forma simétrica, e da reta S, que está nas formas paramétricas. Vou pegar os vetores diretores das duas. Da reta R, 2, 3 e 2, e da reta S, 3, menos 3 e menos 1. Eles são linearmente independentes. Verifique. Então, já descartamos a hipótese de que elas sejam paralelas coincidentes ou paralelas distintas. Vamos decidir agora se elas são retas concorrentes ou retas reversas. Para decidir isso, eu monto o determinante com o vetor R, com o vetor S e com o vetor AB, que eu vou deixar para você calcular. Basta você pegar um ponto da reta R, que é fácil de tirar ele da equação, e um ponto da reta S, da mesma forma. Bom,
O vetor AB vai ter coordenadas -2, 1 e 1. Daí, montando o determinante com esses três vetores, eu chego que ele é igual a -13, que é diferente de zero, o que é suficiente para dizer que os três vetores não estão no mesmo plano e o que é suficiente para dizer que essas duas retas são reversas. Agora, vamos passar para a posição relativa entre outros dois entes geométricos. Nós já vimos de duas retas. Agora vamos ver qual é a posição relativa de uma reta junto com um plano. Também seguiremos um roteiro, e é importante fazer o passo a passo. Então, nós vamos precisar de uma reta e de um plano lá no espaço tridimensional. O que nós vamos precisar para seguir o roteiro para decidir a posição relativa da reta com o plano? Eu vou precisar do vetor diretor da reta, vou precisar do vetor normal do plano e vou precisar de um ponto da reta. São as únicas três coisas que eu preciso. Bom, vamos lá. Primeiro caso de posição relativa entre uma reta e um plano. A reta ela pode estar contida no plano ou ela pode ser paralela ao plano. Como eu vou decidir isso? Primeiro, eu tenho que fazer o produto escalar do vetor normal do plano com o vetor diretor da reta. E ele tem que ser igual a zero. Se ele for igual a zero, nós temos essas duas possibilidades. O caso da reta estar contida no plano ou no caso da reta estar paralela ao plano. Tudo bem? Como eu decido qual das posições? Eu faço o seguinte, eu vou pegar o ponto da reta e verificar se ele pertence ao plano. Como eu verifico isso? Pega as coordenadas do ponto da reta, substitui na equação do plano e verifica se você chega em algo verdadeiro. Se chegar em algo verdadeiro, é porque a reta está contida no plano. Agora, se você chegar que o ponto da reta não pertence ao plano, isto é, depois que você substituir as coordenadas do ponto na equação do plano e não chegar em algo verdadeiro, significa que a reta está paralela ao plano. Nós podemos ver isso na ilustração. Olha, o vetor U em azul da reta R e o vetor N normal do plano. Se você observar, a posição geométrica entre os dois é ortogonal, ou seja, eles formam um ângulo de 90. Nós já sabemos que, quando dois vetores são ortogonais, o produto escalar dos dois tem que ser zero. Isso acontece nessas duas posições relativas. Olha o outro aqui, o vetor U junto com o vetor N também é ortogonal, sem ter interseção. Mas quando você translada um ao outro, de tal forma que as origens se encontram, eles vão formar ângulo de 90. Então, o produto escalar dos dois tem que ser igual a zero. Por isso que, quando o produto escalar do vetor normal do plano com o vetor diretor da reta S dá zero, eu tenho essas duas posições relativas. Daí, se você pega o ponto da reta, substitui na equação do plano e for satisfeito, a reta está contida. Se você pega o ponto da reta, substitui na equação do plano e não for satisfeito, nós temos uma reta paralela ao plano. Vamos dar exemplos que ilustram essas duas posições relativas. Então, eu estou pegando a reta R na forma vetorial e o plano π na equação geral. Eu preciso do vetor diretor da reta R, que já está explícito na forma vetorial, e o vetor normal do plano, que também está explícito na equação geral dele. Faço o produto escalar dos dois. E eu percebo que dá zero. Daí, então, eu tenho ou a reta está contida no plano, ou a reta é paralela ao plano. Para eu decidir isso, pega um ponto da reta, que no meu caso, na forma vetorial, já está bem explícito, que é 1, 1, 0, e vou substituir na equação do plano. Substituindo, eu chego em algo verdadeiro, 0 igual a 0. Então, o ponto pertence ao plano, e isso é suficiente para me dizer que a reta está contida no plano. Outro exemplo. A reta dessa equação vetorial e o plano π dessa equação geral. O vetor diretor da reta R, menos 1, 0 e 1, e o vetor normal do plano, 1, 3 e 1. Fazendo o produto escalar dos dois,
eu percebo que ele também dá zero. Então, a reta está contida no plano ou a reta é paralela. Vou pegar um ponto da reta, que no caso 2, 3 e 2, menos 3 e 1, e vou substituir na equação do plano. Substituindo na equação do plano, eu chego em algo falso, menos 5 igual a zero. Isso já é suficiente para dizer que esse ponto da reta não pertence ao plano, e isso é suficiente para dizer que a reta é paralela ao plano. Outro caso de posição relativa entre a reta e o plano. Nós já vimos que se o produto escalar do vetor normal do plano com o vetor diretor da reta der zero, eu tenho ou a reta contida no plano ou a reta paralela ao plano. E se for diferente de zero? Eu não vou ter nenhum desses dois casos. Eu vou ter uma reta que fura o plano em um ponto, ou seja, uma reta transversal ao plano. Produto escalar dando zero. Desculpa, o produto escalar dando diferente de zero. Então vamos lá. Nós temos esse caso então. Obviamente você percebe aqui na ilustração que o vetor U, juntamente com o vetor N, eles não formam um ângulo de 90, eles não são ortogonais. Então nunca que o produto escalar dos dois vai dar zero. E é nesse caso, que onde o produto escalar dos dois é diferente de zero, que a gente tem que a reta é transversal ao plano. É bem simples. Vamos a um exemplo que ilustra esse caso. Eu tenho uma reta na forma simétrica e o plano nas formas paramétricas. Bom, eu preciso do vetor diretor da reta, que está bem simples de tirar ele na forma simétrica, e do vetor normal do plano, que não está bem simples. Porque nas formas paramétricas, eu tenho dois vetores diretores do plano. E você já sabe que, quando eu tenho dois vetores diretores do plano, para eu descobrir o vetor normal, eu tenho que fazer o produto vetorial dos dois. Eu vou deixar para você descobrir que as coordenadas do vetor normal serão 0, 0 e 1. O vetor diretor da reta R tem essas coordenadas, 1, 2 e menos 2. Vou fazer o produto escalar desses dois vetores e percebo que ele é menos 2 diferente de 0. Isso já é suficiente para dizer que a reta é transversal ao plano. Se é transversal ao plano, existe um ponto de interseção da reta com o plano. E eu vou deixar para você descobrir as coordenadas desse ponto. Basta você resolver o sistema de equações formados pela equação da reta R e pela equação do plano. Tudo bem? Você isola alguma coisa em uma equação, substitui na outra, como se fosse um sistema linear. Vou deixar para você descobrir. Agora, vamos passar para posições relativas entre outros dois entes geométricos. Já foi entre duas retas, já foi entre reta e plano, agora entre dois planos. O que nós vamos precisar para investigar a posição relativa de dois planos? Apenas dos dois vetores normais. Tudo bem? Bom, mais simples ainda seria deixar a equação do plano na forma geral, porque aí eu tenho os quatro coeficientes, o A, B, C e o D. E uma forma simples de investigar a posição relativa é a seguinte. Se eu perceber que os quatro coeficientes do primeiro plano são proporcionais aos quatro coeficientes do segundo plano, se ambas as equações estiverem na forma geral, os dois planos são iguais, eles são coincidentes. Agora, se eu perceber que os A's, os B's e os C's são proporcionais, mas os D's não são, então eu chego que os planos são paralelos distintos. Então, recapitulando. Se os quatro coeficientes são proporcionais, os planos são coincidentes. Se os três primeiros coeficientes são proporcionais e os últimos não, os planos são paralelos distintos. Agora, se nenhum dos três primeiros coeficientes são proporcionais aos outros, então eu tenho planos transversais. Ok? Se são planos transversais, existe uma reta que é a interseção dos dois planos. Então vamos fazer um resumo aqui
para investigar a posição relativa de dois planos. Se os quatro coeficientes do primeiro plano são proporcionais aos quatro coeficientes do segundo plano, planos coincidentes. Se os três primeiros coeficientes são proporcionais aos três primeiros do outro plano e os últimos coeficientes não, então planos distintos. Planos paralelos distintos. E se os três primeiros não forem proporcionais aos outros três primeiros, nós temos planos transversais, onde a interseção dos dois gera uma reta. Vamos ver um exemplo de cada. Tenho dois planos, já estão na forma geral. Agora eu vou analisar a proporcionalidade dos coeficientes. Observe que no primeiro plano, o A, o B, o C dele é 1, 1, 3 e menos 1. E do outro plano, meio, meio, 3 meios e menos meio. Eu vou dividir os A's, os B's, os C's e os D's. Aí eu vou perceber, se eu dividir o A1 pelo A2, vai dar 2. Se eu dividir o B1 pelo B2, também vai dar 2. C1 pelo C2 também. E o D1 pelo D2 também. Ou seja, eu cheguei que os quatro coeficientes do primeiro plano são proporcionais aos quatro coeficientes do segundo plano, o que é suficiente para me dizer que os planos são iguais. Estão escritos de forma diferente, mas os planos são coincidentes. No outro exemplo, o A1, o B1, C1 e D1 são nessa ordem, 2, 1, menos 1 e 1. Enquanto A2, B2, C2 e D2 são 4, 2, menos 2 e menos 1 nessa ordem. Vou dividir os A's, os B's, os C's e os D's. Aí eu vou perceber que, se eu dividir os A's, os B's e os C's, vão dar o mesmo resultado, 1 sobre 2. Mas quando eu dividir os D's, vai dar menos 1. O que é suficiente para me dizer que os dois planos são paralelos distintos. Eles têm praticamente mesmos vetores normais, mas não têm o termo independente iguais. Os termos independentes iguais. E o último exemplo, eu percebo que o A1 é 1, B1 é 1, C1 é 0, D1 é 0. Enquanto A2 é 3, B2 é menos 2, C2 é 1 e D2 é 2. Quando eu dividir os A's, eu vou chegar em 1/3. Os B's, eu vou chegar em menos meio. E os C's, eu vou chegar em 0. Ou seja, os três primeiros coeficientes não são proporcionais uns aos outros. Então, isso é suficiente para me dizer que os planos são transversais. E se os planos são transversais, é porque existe uma reta que é a interseção desses dois planos. E eu vou deixar para você também descobrir qual é a equação, ou na forma vetorial, ou nas formas paramétricas, ou na forma simétrica, que é a interseção desses dois planos. Como eu descubro qual é a equação dessa reta? Simplesmente resolvendo o sistema de equação formado pelas equações dos dois planos. Bom, a aula de hoje foi só para investigar a posição relativa entre esses entes geométricos. Bons estudos, faça atividade e sempre interaja no fórum, que eu estarei à disposição para sanar as suas dúvidas. Até a próxima videoaula.